Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo das portas UART do MCP 430. Na videoaula de hoje e na próxima, vamos tratar da geração de baud rate, ou seja, a nossa velocidade de transmissão. Quantos bits por segundo vamos transmitir. Então vamos passar aqui para o PowerPoint. Então do tema 12, esse é o assunto 3. E vamos trabalhar no que é chamado de baixa frequência. Vocês vão entender melhor o que é isso daqui a pouquinho. Ok? Então vamos lá, relembrando, nós temos na transmissão serial normalmente 10 bits, né? Um de partida, um bit de parada e a carga útil que está aqui, os 8 bits. Em geral, a linha, né? Em geral não sempre, né? A linha inativa está em nível alto e assim que ela vai para nível baixo, caracteriza o bit de partida. Aí nós temos a janela de tempo correspondente a cada bit. A janela de bit diz respeito ou é caracterizada pela velocidade de transmissão, de quantos bits por segundo estamos transmitindo. O termo mais correto é falar baud rate. Então está aqui, a janela de tempo de um bit é indicado pelo inverso do baud rate. Se eu estou trabalhando a 9.600 bits por segundo, cada bit dura 1 sobre 9.600 do segundo. E finalmente aqui como último bit, né, o bit parado, que obrigatoriamente é a linha em alta. Então a transição da linha de nível alto para nível baixo caracteriza a partida. Depois, o transmissor, dentro da janela de tempo especificada, manda os bits 0 ou 1, de acordo com a carga útil que ele tem que enviar. E o último é o bit parado, obrigatoriamente em nível alto, ou seja, obrigatoriamente deixando a linha no estado ociosa. Perfeito? Então vamos lá, vamos ver agora como é que nós vamos gerar o baud rate, como é que nós vamos gerar a janela de tempo de cada bit. Primeira coisa a fazer é selecionar um dos relógios disponíveis. Nós já vimos esse diagramazinho em blocos. E basicamente nós vamos usar ou a clock ou a SM clock. É possível ainda gerar o baud rate a partir de um relógio externo, mas nós não vamos trabalhar. Então por esses dois bits da UCS Cell, eu escolho se é a clock ou a SM clock normalmente. Aí passo por um pré-escalonador, que no fundo é um divisor, e um modulador. Meu problema é, devo gerar um certo bit clock a partir de um certo BR/CLK. Então, bit CLK, BR, CLK. Então, minha conta normalmente é essa. O BR, CLK é mais alto que o bit clock e aqui o valor do divisor. O problema é que esse divisor nem sempre dá um valor inteiro, né? Aliás, quase nunca dá um valor inteiro. Aí eu sou obrigado a programar no divisor o valor inteiro. E a parte fracionária? A parte fracionária, no caso do MCP, é tratada por esse modulador aqui. Lembrando, tudo que está em verde clarinho com o retângulo de bordas arredondadas são parâmetros que vocês configuram. Esse cos 16 é importante porque é ele que especifica seu modo de baixa frequência ou alta frequência. Prestem atenção nesses três parâmetros aqui, nesses três registradores, né, ou frações registradores. O CBR, aqui esse O está a mais, hein? O CBR, o CBRF e o CBRS. Gravaram? O CBR. Isso aqui tem a ver com o divisor. BRF é o primeiro modulador, esse F é first. E esse aqui é o segundo modulador, S é second. Perfeito? Então vamos lá. Para entender como funciona o modulador, eu vou começar, antes de falar de divisor, de tudo mais, eu vou expor a vocês, vou propor a vocês um modulador mais simples, um modulador de 4 bits. Ele não existe no MSP, ele foi inventado aqui por mim, só para nós conseguirmos explicar como é que fica o modulador. O modulador de 4 bits ele tem 4 opções, opção 0, 1, 2 e 3. Na opção 0, estão todos marcados como 0, na opção 1 tem um bit aqui marcado como 1, na opção 2 o bit 1 e o bit 3 estão marcados como 1, e na opção 3 o bit 1, 2 e 3. Ele faz o quê? Ele pega a frequência original que está sendo dividida e onde está marcado como 1, ele insere um período a mais. Com isso a gente consegue um arredondamento de 1/4, 2/4 ou 3/4. Sei que assim fica confuso, não dá para entender direito. Então vamos mostrar como é que é. Já que ele é de 4 bits, ele trabalha nas janelas de 4 em 4 bits. Vamos olhar aqui. Vamos olhar com calma aqui, a figurinha é um pouquinho grande, né? Eu tenho aqui o meu clock original. E estou aqui gerando a frequência F0 a partir do clock original. Se vocês olharem, cada período do clock original corresponde a 3 clocks
do BRSLK. Podemos dizer então que essa frequência aqui é 1/3 dessa. O nosso modulador é de 4 bits, né? Então temos aqui o primeiro bit, ou melhor, a janela de tempo do primeiro bit, a janela de tempo do segundo bit, do terceiro bit e do quarto bit, perfeito? Aqui novamente repete, a janela de bit do primeiro, do segundo, terceiro e quarto bit, assim vai, até onde eu precisar do trem de bit selecionado. Tem paridade, não tem paridade, tem bit de interesse, não tem bit, não interessa. Ou seja, isso vai sendo usado. Então eu posso dizer que a frequência F0 é 1/3 da BRSLK. Por quê? Porque cada 3 períodos da BRSLK corresponde a um período dessa frequência F0. Então F0 é o BRSLK dividido por 3. Agora aqui, repare, estou voltando atrás um pouquinho. Repare aqui que o meu modulador de 4 bits está como 0. O modulador como 0, não tinha ninguém marcado como, todo mundo tinha a mesma frequência. Agora reparem que se o modulador está marcado como 1, o bit 1 desses 4 bits é o que é um pouquinho mais longo. Vamos lá. Reparem aqui, se o modulador é 1, ó, o bit 0, o bit 1 está um pouquinho mais longo. Um período mais longo. O bit 2 e o bit 3. Então temos aqui bit 0, bit 1 que tem, em vez de 3, tem 4 períodos do relógio, bit 2 que tem 3 e bit 3 que também tem 3 períodos. Ou seja, daqui eu aumentei um pouquinho, né? Então minha frequência F1 é a BRSLK dividido por 3,25. E de alguma forma eu estiquei um pouquinho o bit 1, um clock a mais. Perfeito? Reparem que isso se repete aqui à direita, ó. Bit 0, bit 1 um pouquinho mais largo, bit 2 e assim vai, tantos quanto forem necessários. Então, com o modulador igual a 1, em vez de trabalhar com BRSLK dividido por 3, eu consigo dividi-lo por 3,25. Se o modulador for 2, então vou ter duas janelas de bits que serão um pouquinho mais longas. No caso, a janela 1 e a janela 3. Então aqui ó, tem 3 clocks, 4 clocks do original, 3 clocks, 4 clocks. Então esse aqui está um período mais longo em relação a esse e 2 períodos mais longos em relação a esse. Então a minha relação agora é BRSLK dividido por 3,5. E o último, quando eu coloco 3, o modulador igual a 3, eu vou ter, não o primeiro, mas os outros 3, um período mais longo. Com isso eu consigo chegar em 3,75. Então com isso eu consigo, de forma um pouquinho bruta, não muito elegante, mas consigo estender, aproximar as minhas janelas de bits. Então a grosso modo eu fico nesse valor, mais uma estreita, uma mais larga, mais larga, mais larga, ou aqui, estreita, um pouquinho mais larga, estreita, estreita, perfeito? E isso vai se repetindo sempre, de 4 em 4. Por isso o modulador é de 4 bits, então a cada 4 janelas o padrão se repete. Eu, programador, escolho se eu quero o modulador igual a 0, 1, 2 ou 3. Esse é o caso do modulador de 4 bits. Nós temos no MSP dois moduladores, o de 8 bits e de 16 bits. O de 8 bits significa o seguinte, em vez de 4 em 4, ele faz de 8 em 8. E o 16 bits faz de 16 em 16 janelas. Perfeito? Então, continuando. Então vamos deixar de lado o modulador de 4 bits que foi inventado somente para essa videoaula e vamos olhar agora o que realmente existe. Esse aqui é o modulador de 8 bits. Ele tem os valores de 0 até 7. Consegue aproximar para 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos até 7 oitavos. Pelo menos um bit tem o período do divisor original, né? Se aqui fosse 1, eu estaria já no divisor seguinte, né? No próximo divisor. Perfeito, então esse aqui é um modulador de 8 bits. E onde está marcado como 1, a janela deste bit é um período mais longa. Aqui, se eu puser 2, o bit 1 e o bit 5 serão um período mais longo, e assim vai. E o de 16 bits, mesma lógica. Aqui, olha só, se eu marcar como 1, o bit 1 é um período mais longo, todos os demais seguem o período igualzinho. Se eu marcar como 2, o 1 e o 15 terão um período do clock original mais longo. Então eu consigo aproximar para 1, 16, 2, 16, 3, 16 e até 15, 16 avos. Perfeito? Essa é a ideia do modulador. Eu pediria que vocês consultassem novamente as transparências, olhassem aquele modulador hipotético de 4 bits e ficassem com uma ideia bem clara do que ele faz. O uso é bem simples, bem trivial. Ok?
Então, para geração de baud rate, ou seja, geração da taxa de bits, do bit clock, nós temos o clock original, BRCLK, e queremos gerar o bit clock. Então, basicamente, nós temos dois modos, o modo de baixa frequência e o modo super amostragem. O de baixa frequência tem aquele bit o cos 16 igual a 0 e esse outro cos 16 igual a 1. No modo baixa frequência, a relação entre o BRCLK e o bit clock tem que ser maior ou igual a 3. Abaixo disso ele não funciona. E no super amostragem, a relação tem que estar acima de 16. Então, esse divisor aqui é o que eu vou tentar aproximar nessa relação, usando os moduladores para aproximar a parte fracionária. Então, continuando, dois modos de operação, o modo super amostragem, onde o cos 16 vale 1, e o modo baixa frequência, o cos 16 igual a 0. Então, no modo super amostragem, é o mais sofisticado, o BRCLK, que é meu clock original, passa por um divisor, por um modulador. Repare que o F é o modulador de 16 bits, o primeiro, e gera um bit CLK 16, que depois passa por um divisor de 16 bits e por um segundo modulador e vai gerar meu bit clock. Então eu tenho o bit clock, sei qual o BR CLK e tenho que descobrir quem é o CBR, o CBRF e o CBRS. Perfeito? Isso aqui nós vamos ver na próxima videoaula. Nessa videoaula eu vou olhar com vocês o modo de baixa frequência, que é um pouquinho mais simples. Eu tenho BRCLK e ele é dividido por um valor que eu programo aqui e mais um modulador de 8 bits. Olha, o S é o second é o de 8 bits, para gerar o bit CLK, que vai ser o meu baud rate. Perfeito? Eu uso esse modo de baixa frequência quando o BRCLK e o BR estão próximos. Então vamos lá, no modo de baixa frequência, como é que eu trabalho? O modo de baixa frequência, o BRCLK passa por esse divisor que nós já vimos, um divisor que eu programo, um modulador de 8 bits vai me gerar o bit clock. A relação entre eles tem que ser maior ou igual a 3, o mínimo é 3. Quando eu trabalho como 13 já estou meio estrangulado, não é lá muito confortável não. Ele é interessante porque quando o BRCLK é baixo, eu tenho um baixo consumo. Então isso pode ser interessante para os modos de baixo consumo. Se usado com um divisor muito grande, eu vou conseguir mostrar isso mais ou menos lá no finalzinho desta videoaula. As amostras que eu uso para decidir vão ficar muito próximas e eu posso ficar um pouquinho vulnerável a erros. O divisor BR, o CBR, é responsável pela parte inteira e o modulador, o CBRS, S é second, né, então de 8 bits, aproxima a parte fracionária. Bom, como é que eu uso ele no modo baixa frequência? A forma mais simples é consultar a tabela. Que tabela? O manual do MSP 430, o manual do usuário, tem uma tabela para um monte de opções, um monte de alternativas. Então está aqui. A tabela não está completa aqui não, eu peguei só um pedacinho dela, é a tabela 36.4. Vocês podem ir lá no manual do MSP 430, guia do usuário, e consultar a tabela completa. Mas a nossa pergunta é, como é que a partir de 32.768, por exemplo, eu gerei 9.600? Se vocês olharem a programação, o divisor é 3 e o segundo modulador é 3. O primeiro é 0. Gravaram 3 e 3? Eu vou mostrar o porquê desse cálculo agora. Essa aqui é a pior relação que tem nos manuais, nos valores que o pessoal do MSP 430 calculou. Reparem que o máximo erro na transmissão é de menos 21 e o máximo erro na recepção é menos 43, ou seja, ele discursona desde menos 21 a mais 15, ou menos 43 a mais 21. E realmente nós já experimentamos problemas, já experimentamos erros na recepção usando essa relação. Mas eu vou usar ela exatamente para calcularmos. Depois aí para nós podemos falar que, olha, esse é caso problemático. Se eu precisar trabalhar 9.600, é melhor usar o modo super amostragem e por aqui o SM Clock, não a Clock. Tá aqui, ó. Também eu consigo usar o SM Clock e o Clock, ainda falei um pouquinho besteira, no modo baixa frequência, né? Então tá aqui, ó, o SM Clock, tá aqui o baud rate que eu quero, 109.2 e consigo erros baixos. Isso aqui é o que nós vamos calcular agora. Calculando que o resultado é 3 e 3, vamos mostrar como é que se calcula isso. Então eu tenho o clock,
que eu vou chamá-lo, né, para o cálculo BR Clock 32768 e quero o bit clock de 9600. Como é que eu faço essa conta? Bom, o BR Clock vai passar por esse divisor, por esse modulador e vai chegar o mais próximo possível de bit clock, que é 9600. Então, fazendo a conta, o N vai ser o divisor, né? 32768 pelo que eu quero, vai dar 3,413. Bom, a parte inteira, o 3 eu vou programar aqui no divisor. Então, meu divisor vai ser 3. E o modulador? O modulador vai aproximar essa parte fracionária, que é 0,413. Como eu sei como programar o divisor? Vamos lá. O CBR vai ser 3. E como é que eu faço para descobrir o que programar no divisor? É muito fácil. O modulador é de 8. Então, 8 vezes a parte fracionária deu 3,306. Então, eu vou pegar o 3 e vou programá-la no BRS. Então, está aqui. O meu BRF era 3 e meu BRS 3. Estão lembrados? Voltando. Está aqui, ó. 3 e 3. Mostrei como chegamos nesses valores aqui. Perfeito? Bom, se eu programar 3 e 3, o baud rate não vai ser exatamente 9.600, mas vai ser quanto? Está aqui a conta, ó. 9.709. Será que está bom? Vai estar razoavelmente bom. Ok? Porém, em alguns casos que envolvem certeza de determinação do bit partida, pode ser que eu tenha problemas. Vamos explicar mais uma coisinha aqui. O manual recomenda que ao fazer o cálculo você tente com o modulador um ponto acima e um ponto abaixo. Pode ser que eles gerem valores melhores. Para isso tem todo um cálculo, consideração da incerteza do bit partida, etc., que gera essa faixa de erros aqui. Nós não vamos entrar nela não, nós vamos fazer a conta e pomos o valor lá. Porém, essa tabela faz um estudo exaustivo de gerar as condições que vão gerar um mínimo erro. Perfeito? Então tem condições aqui e em outros valores aqui que me geram erros piores ainda. Por isso que muitas vezes vocês vão fazer o cálculo no braço e não vão achar exatamente os valores que estão programados aqui. Perfeito? Então, continuando, aqui nós já vimos. Então vamos lá, o modulador nós programamos ele em 3, né? Ele programado em 3 significa que o bit 1, o bit 3 e o bit 5 serão um pouquinho mais longos, terão um período a mais. Para tentar novamente explicar como funciona o modulador, vamos olhar isso aqui. Então ele em 3 significa que o bit 0, o bit 1 é mais longo, o bit 2, o bit 3 é mais longo, o 4, o bit 5 é mais longo, 6 e 7, ou seja, eu vou fazer uma aproximação de 3/8. Vamos olhar. Eu tenho aqui o bit 0, o bit 1, é esse 1 aqui, ó, um pouquinho mais longo, o bit 2 está aqui, o bit 3 está um pouquinho mais longo, o bit 4 está aqui, o bit 5 um pouquinho mais longo, e continuando. O bit 6 está aqui, o bit 7 e volta a repetir. O bit 0, que aí agora eu marquei em vermelho. O bit 1 um pouquinho mais longo, o bit 2, o bit 3 um pouquinho mais longo. Eu pus um frame mais longo, pus um frame com 8 bits, paridade e 2 stops. Ó. Start, os 8 bits, paridade e 2 stops. Só para ficar longo e poder mostrar essa repetição. Então usou os 8 e aí volta a repetir. Então, se nós olharmos ao longo desses bits, temos quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bits, né? Ao longo desses 12 bits, tivemos quantos períodos do clock original? 41. Foram 41? Bom, 12 vezes 3, 36, né? 37, 38, 39, 40 e 41. Então, o meu frame de bits ocupou 41 clocks do relógio original. Então, 41 por 32,768, ele durou 1,25 milissegundos. Se fosse exatamente 9.600, ele deveria durar 1,25. Então, chegamos muito perto com esse truque do modulador. E fez sentido para vocês? Conseguiram entender direitinho o papel do modulador? Como era 3... Ao longo de 8 janelas de bits consecutivos, em 3 delas, ele insere um clock a mais do relógio original. E com isso nós conseguimos aproximar. Então vamos lá a um resumo. Então está aqui o modo de baixa frequência. Pelo menos BR/CLK dividido por bit clock é maior ou igual a 3. E a conta que eu faço? Eu divido um pelo outro, obtenho N.
pego a parte inteira, programo no CBR. Extraio a parte fracionária, multiplico por 8, faço um arredondamento e programo aqui no modulador de 8 bits. Esse arredondamento aqui é meio questionável, muitas vezes não vale a pena se a gente fazer um arredondamento. Então testem os dois valores, a parte arredondando para baixo ou para cima, e verificam que mais se aproxima do baud rate. A exceção do 32768 gerando 9600, vocês podem usar esse valor direto que vai funcionar numa boa. Ok? Muito bem, estou quase acabando, deixa eu mostrar agora um perigo na sincronização quando a relação BRK baud rate é pequeno. A incerteza no start então vai ser comparável com a janela de bit. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhada. Então está aqui meu clock original e está aqui meu bit clock. Então dividiu por 3, uma janela um pouquinho mais longa. Então aqui teve 3 períodos do meu clock original, 4 períodos, assim vai. E aqui está a minha entrada. O detalhe é o seguinte, no flanco de descida do BRCLK que eu mostro a entrada para descobrir se ele estava em 1 e passou para 0. Porém, o momento que ela passa de 1 para 0 é um evento assíncrono em relação ao BRCLK. Então pode ser que eu dê sorte de detectar logo no comecinho, ou seja, azarado e detecta no final. Então repare o momento da amostragem, lembra que eu mostrei que eram os 3 períodos aqui? Quem quiser no texto que tem em PDF tem muito mais informações. Esse aqui é o central, um antes e um depois. Reparem que aqui ó, eu estou mostrando bem próximo ao comecinho, né? Aqui não, já caiu bem no meio, né? Da janela de bit. Aqui está no comecinho, mas pelo problema de sincronização está caindo bem no final. Então, quando a relação é pequena, a incerteza na detecção do bit de partida pode me gerar erros. Só experimentamos uma única vez, que era o caso de usarmos o aclock para gerar 9600, ou seja, usamos BRCLK 32768 e queríamos o bit clock igual a 9600. Nos demais casos funcionou sem problema nenhum, perfeito? E com isso então nós chegamos ao final dessa nossa videoaula. Nós aprendemos o modo de baixa frequência. Deu para entender numa boa como é que funciona? Pedirei que você revisasse esses cálculos, eles são relativamente simples e acredito que não vai dar grande dificuldade para vocês. Então vou terminar a aula e agradeço a atenção de vocês.